Boa noite, Gerson Olá, Costa. boa Como você noite. está? Eu estava procurando aqui alguma coisa. Eu estava procurando, eu não sei o que eu estava procurando. O que você está procurando, gente? Ah, o tema Oi, de hoje é o que você procura, é isso. Pura. Boa noite, Kelly. Boa noite, Nath, Boa Tati. noite, Sejam todas pessoa. bem-vindas nessa noite muito Uhum. fria de quinta-feira, que nós vamos falar sobre o que você procura. O que você procura? Você sabia que o que você procura tem procurado por você? Já dizia É, o filósofo, que eu esqueci o nome. Apagou, deu um é apagão esse aqui. daí. Deve É ser o esse daí. frio. Aí ele falou, quem Mas procura acha. E é quem verdade. procura acha. Mas para você achar, você tem que saber o que está procurando. Por isso eu, Elane Costa, terapeuta integrativa e facilitadoras dos cursos Cura Multidimensional Arcturiana, Despertando a Sua Melhor Versão, juntamente com Gerson Costa, vamos falar sobre isso. O que você procura? Tem procurado você. Enquanto o Gerson fala um pouquinho, eu vou convidar pessoas. E vocês que estão aí, convide seus amigos, convide suas amigas, para a gente bater um papo super legal. É isso, gente. Boa noite, boa noite. Meu nome é Gerson Costa. Trabalho aí com terapia já há mais de 6 anos. Hoje ministro cursos também na área de psicanálise, hipnose, constelação e algumas coisas que eu não me lembro, mas eu vou procurar, tá? Eu vou procurar. Tá cheio de Hoje, graça. Vai hoje procurar. o tema Então é o que procura. procura. E como a Nath falou, quem procura acha. Né? Quem Quem procura procura acha. acha. Mas a pergunta na vida, o que você tem procurado para você na sua vida? Né? Porque o tema aqui, o que você procura fica muito vago. Eu posso procurar uma chave, eu posso procurar a minha água, que eu estava procurando quase agora, né? Eu posso procurar várias coisas. Mas o intuito aqui, como que a gente vem vindo fazendo live de desenvolvimento, né? Então a pergunta fica bem introspectiva. O que você procura em você? E tem bastante pessoas que quando você pergunta assim, o que você quer da vida? O que você procura para o seu futuro? A pessoa não sabe responder. A pessoa não sabe responder. Por quê? E aí vem o que a Ilane falou quando agora. Se você não sabe o que você procura, como Cuidado com o que fica? você vai achar. Cuidado com o que você vai Como, achar. como que fica, não é verdade? Então, o pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Coraçãozinho é bem-vindo também, tá? E Muito. você, que já conhece a gente aí, pode mandar um aviãozinho para o pessoal entrar nessa live. É importante, vamos disseminar isso aí, autoconhecimento, para as pessoas aí se desenvolverem também, na verdade, serem melhores a cada dia. Legal? Senão vai ficar que Muito nem a bom. Alice no País das Maravilhas. Qual caminho eu devo seguir? Não sei. Não sei Sim, pra onde eu vou. Como é que eu vou não encontrar o sei. que eu preciso? Exatamente. Né? Então, eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Qual a pergunta, Jéssica? O que você tem procurado na sua vida? Fica O aí. que O que você você tem procura? procurado na sua vida para ser aí uma pessoa que você quer ser daqui no futuro? Ah, Jéssica, eu não sei o que eu quero ser do futuro. Então, qualquer coisa para você vai servir. Né? Ó, a Cristina Sim. tá falando que o meu retorno tá ruim. Tá falhando? Tá falhando minha voz? Pra mim tá bom. Assim, tem umas horas. Quando você entrou, tava picotando mesmo. Aí agora tá melhor. É? É. Agora tá melhor? Ô, Cristina, Pra mim obrigado tá. aí, tá, por você ter falado. Tá bom. Se por acaso continuar, vocês me falam que aí eu troco o fone aqui para ficar melhor aí para vocês, tá bom? Certo? Obrigado aí pelo retorno, ok? Então, o Mas já. que eu tava falando mesmo? Deixa eu procurar aqui o que eu tava falando. Eu vou procurar aqui o que eu tava
Tá Essa live vai falando. ser Tá, acho que falou diferenciadinha, que tá né, gente? abafado. Então, peraí, gente. Eu vou trocar aqui o meu fone para melhorar aí para vocês. Só um minutinho que eu vou trocar aqui. E essa Ao vivo é questão assim de. mesmo. Então vamos Ai, lá. gente, eu ainda tô Oh, apaixonada pelo meu cabelo, tá? Então vocês não estranhem. Se eu dar umas paradinhas aqui me olhando. Mas a gente passa uma vida em busca de procuras, né? A gente procura por tudo e a gente procura por nada, né? A gente passa uma vida procurando formas de ser feliz, formas de agradar aos outros, formas de entender o que estamos fazendo aqui. E com isso a gente passa pela vida e não permite que a vida passe por nós, né? Nessa procura, né? Procurando sempre. Ai, obrigada, Carolzinha, adoro. Ela tá falando do meu cabelo, dá licença. Mas a gente não passa, a gente não procura o que deveria ser essencial e primordial, que é se conhecer. A gente não procura se respeitar, a gente não procura se entender, a gente não procura aceitar quem nós somos, né, na sua essência, a gente não procura um autoconhecimento amoroso e consciente, a gente só vai procurando questões para nos culpar, nos julgar, e isso vai trazendo mais peso, e isso vai trazendo mais sofrimento e mais julgamento. Fala um pouquinho, Jorge, para ver se melhorou. Bem-vindos todos Legal. vocês que estão Então, entrando. melhorou, hein? Melhorou. Melhorou? Nossa, ficou Melhorou? muito melhor. Legal. Então, aí eu Muito tive que melhor. procurar um outro fone, tá vendo? Ó, tudo a gente procura. Eu tive que procurar um outro fone e substituir. E olha que interessante, né? Vamos pegar o que acabou acontecendo, o que acabou de acontecer. Eu acho que não foi à toa que aconteceu Agora. isso. Não é? Porque olha só, quando percebemos que algo na nossa vida não está legal, o que nós deveríamos fazer? E não É ir fazemos. atrás de que não fazemos, é ir atrás de algo para melhorar aquilo. Foi o que aconteceu agora aqui com a gente, ó. Então, meu fone não tava picotando, não tava dando retorno, tava abafado o som. Fui lá e procurei um outro fone, né? E Gerson, se você não tivesse outro fone, ia ser sem fone mesmo. Mas a gente ia o quê? Sempre para o melhor, não é verdade? Aí, em cima desse contexto aí, o que você tem feito para melhorar aí a sua vida? O que você tem feito? Como a Nath falou no início, quem procura acha. E que a Ilane acabou de falar foi o seguinte, que a gente procura culpas pra gente, a gente procura dores pra gente, a gente procura... E é incrível, né? O ser humano, ele gosta de fazer isso com ele. Ele até disputa tortura, com o outro. Ele até disputa com o outro sobre dor, né? Você chega numa rodinha e fala assim, meu Deus, eu caí de skate e machuquei meu joelho. Aí o outro vai falar, cara, você nem sabe. Uma vez eu tava andando de moto, o meu joelho deslocou, foi para trás. Aí o outro vai falar, ixi, eu fui atropelado por um caminhão, você nem imagina. Aí o outro, nossa, eu caí de... Aí pronto. Cada um vai disputando o que é pior. Mas uma procura insana. Gente, né? Observe aí, gente. O ser humano, ele vai aí procurando o quê? Algo ruim. Ele está até disputando com o outro algo ruim. Ele disputa. A dor é maior que a outra, a dor é maior. Cara, eu tive uma dor de cabeça. Cara, você nem sabe, meu. Eu tenho enxaqueca todo dia. Aí a outra vai falar, ih, a minha enxaqueca, eu nem consigo abrir os olhos. Ó. E cada um vai aí aumentando. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, hoje é um tema bem interessante, né? Porque o que a gente está procurando? Fica essa pergunta para vocês. O que a gente realmente está procurando? Coisas boas ou não? Porque como a Nath, volto a repetir, como a Nath falou, quem procura acha. Então, se o meu foco está procurando coisas ruins, o que eu vou achar? Coisas ruins. Como a Elaine falou no começo. Eu só consigo achar algo quando eu sei o que eu estou procurando. Pois é. Então, se o meu foco está ali
em coisas ruins, se eu vou procurar doenças em mim, se eu vou procurar tristeza em mim, se for... E a gente acha. Muito. E a gente acha. Agora pede para essa pessoa, não, procura coisa boa. Nesse dia estava uma pessoa conversando comigo no Facebook e ela só falando coisa. Eu falei, então, olha, pensa por algo bom, você pode fazer isso, isso e aquilo. E cada ideia que eu dava para ela dava 10 mil desculpas. Aquela pessoa 10 ideias negativa. contras. Você dá uma ideia, ela fala 10 problemas em cima daquela ideia. Aí o foco dessa pessoa está na onde? Tá em realmente está em resolver os problemas? Ou em achar desculpas para aqueles problemas? Porque muitas vezes é doloroso a gente enxergar a gente mesmo, né? Enxergar nossas dores. Tem hora que dói. E é verdade. Tem hora que dói você enxergar a sua dor. Mas aí eu vou ter o que a gente chama dentro da psicanálise mecanismos de defesa. Para quê? Para eu não enxergar aquela dor. Não enxergar aquela dor. E às vezes eu acho até cúmplices para passar a mão na minha cabeça porque eu tô com aquela dor. Que a gente chama de vitimismo, ganho secundário e assim por diante. Não é verdade? Então é interessante entender qual é o foco que você está procurando. O que realmente você está procurando? Você está procurando realmente ser uma pessoa melhor amanhã? Ou ter desculpa para o amanhã porque você não melhorou? Mesmo porque, né, Gerson? Quem é bom em desculpa, gente, venhamos e convenhamos, não é bom em mais nada. A gente tem que começar fazendo o que é necessário. E aí você depois passa a fazer o que é possível, até que um dia você está fazendo o impossível. Mas isso consciente é isso aí, Carol. A dor do outro é sempre maior. Porque eu não tenho um olhar, amoroso para mim. Eu vivo em busca e à procura, sendo que seria muito mais fácil eu me autoconhecer e entender que quando eu me conheço, o que eu tenho procurado vai chegar até a mim. Com muita facilidade, com muita leveza e com muita alegria. Porque eu aprendi o caminho para dentro. O caminho é sempre para dentro, né? E caminha, vamos caminhar que o chão vem. Esses dias eu postei que dê um passo em direção à vida, que a vida vai dar 10 passos na sua direção. Mas, de fato, você tem procurado viver? Você tem procurado pela vida? Ou você só tem se colocado na posição de vítima, como o Gerson falou, e procurado aliados que digam que você é, sim, uma pobre coitada, um pobre coitado, que nada dá certo para você? Qual é a procura que você tem feito de verdade, né? E de fato, que você está preparado para essa procura que você está fazendo? Tô muito filósofa hoje. Aí vai ter outras pessoas que vai falar assim, não, mas eu não fico me vitimizando. Eu até ajudo as pessoas. Eu ajudo meu pai, eu ajudo minha mãe, e minha mãe depende de mim, meu pai depende de mim, e aquela fulana depende de mim, lá em casa sou eu, aí você vira aquele personagem de super-herói, né? Aí nesses dias, olha que interessante, olha que interessante, nesses dias eu tava assistindo um desenho do Batman, aqueles desenhos de Lego do Batman. E teve uma dinâmica naquele desenho muito interessante. Eu acho que a Ilane também já assistiu esse desenho. Comentei com ela. Já. Que o Coringa... o Coringa falou pro Batman, você depende de mim. E o Batman, não, eu não dependo de você. Eu não dependo de você. Aí o Coringa ficou choroso. Não, que você depende de mim. Se não fosse eu, quem seria o herói dessa cidade? E blá, blá, blá. Então, observem bem. Você que está no papel do herói, que as pessoas dependem de você. Na verdade, você depende dessas pessoas para ser o papel que você é. Olha como que inverteu a posição agora. Olha como que inverteu a posição. Opa, assim, como assim, Gerson? Se eu sou o herói, eu vou depender. Para você ser um herói, você tem que depender de um vilão.
Então você fica nessa codependência aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Que Né? E coisa, quando não? você começa a observar isso daí, e aí é interessante nesse desenho, agora eu não lembro o título do desenho, eu sei que era de Lego. E tem uma hora lá que o Alfred fala para ele, assim, mostra para ele o que ele precisa curar nele, o Batman. O que você precisa é de uma família. E ele cai no chão que nem um bebê e sai, não, Revoltado, né? Revoltado, porque quando a gente realmente percebe o que a gente precisa fazer, muitas vezes a gente não quer fazer. Por quê? Porque às vezes deixar o papel de herói dói. Como assim? Eu sou o herói da família e de repente eu vou deixar esse papel de herói. Nem aquela pessoa depende de mim, eu vou deixar esse papel. E isso é doloroso. É muito doloroso. Muito doloroso. E no final desse desenho, foi muito engraçado, que o Batman teve que assumir que, para salvar a cidade, o Batman teve que assumir pro Coringa que dependia dele. E os dois juntos salvaram a cidade. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, essa dinâmica que eu estou trazendo para vocês é o quê? É para vocês pararem e analisar um pouquinho. Né? E olha que interessante. Se a pessoa também... Vamos voltar agora para a vítima. Se a pessoa é vítima, ela também é um algoz. Como assim, Gerson, é um algoz? Né? A vítima, ela se faz vítima para se beneficiar de alguma coisa. Ou para mais para frente, poder machucar a outra pessoa. Então, prestem bem atenção, tá? Então, essa pessoa que tem vítima, ela vai procurar o quê? Vai procurar aliados. O que você procura? Vai procurar aliados, para passar a mão na cabeça, para ela sempre ficar daquele jeito. Para ela sempre ficar como uma vítima, dizendo que nada dá certo para mim, tudo dá errado para mim, e a culpa é da minha mãe, é do meu tio, é do chefe, enfim, sempre vai ter um culpado. Gente, eu vou falar um negócio aqui, muito sério. Tudo que acontece com a gente, tudo que acontece comigo, eu que sou culpado. Seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins. Aí entra um outro tema aí que é autorresponsabilidade. E muitas vezes assumir... é muito fácil assumir alguma coisa que é boa. É muito fácil, né? Agora, assumir algo que pega para você, que às vezes pesa para você, assumir que às vezes nós estamos num estado ruim. Como assim? Você está num estado ruim? Às vezes assumir isso dói. Então, por que eu estou nessa posição hoje? Foi responsabilidade minha. A Nath está perguntando. Entra a zona de conforto? Opa, lógico que entra. Entra a zona de conforto. Por que entra a zona de conforto? Porque olha só, eu vou procurar o que na zona de conforto? Algo que é bom para mim. E algo que me beneficie muito rápido. A gente entra aí muito no tema de hábitos, a zona de conforto. Porque é algo que eu gosto e é prazeroso naquele momento. E eu não consigo sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque para o meu cérebro, eu preciso do quê? De alguma coisa que é boa agora. Então o quê? Um sofazinho é bom. Alguma coisa, procrastinar é bom. Não fazer nada é bom. E sair dessa zona de conforto, na onde que vai estar o benefício da zona de conforto? Lá no futuro. Você não tem benefício hoje para sair da zona de conforto. Então, por isso que é bem desafiador ali sair dessa zona de conforto, né? O pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Bem-vindos, gente. Mas, Gerson, oi. Pode falar. Pode falar. Você ia falando algo, era isso que eu ia te perguntar. Você ia falando algo e naquela hora eu não deixei.
a procura insana que nós temos de permanecer na nossa zona de conforto, de continuar fazendo mais do mesmo, isso também é uma característica de vitimismo. Eu também me coloco no lugar de vítima quando eu fico procurando coisas, né, mais ou menos assim. Ah, eu vou passar ali com o Gerson, com a Elane, vou fazer uma terapia, vou fazer um curso, vou ler um livro de autoconhecimento. Então, eu estou procurando, né? Estou procurando várias coisas. Nessas procuras, eu continuo, né? Eu estou fazendo, né, gente? Para todo mundo, ó, tá todo mundo vendo o que eu estou fazendo. Mas eu continuo agindo da mesma forma, né? Eu não saio desse meu lugar que eu me coloquei, né, na zona de conforto e fico ali. Isso também é se colocar como vítima? Sim. Isso também é um vitimismo? Sim, por quê? Na verdade, eu só quero ter argumentos para fortalecer onde que eu estou. Ó, eu já passei com o Gerson, terapeuta, ele não deu resultado, já passei com a Elane, ela não deu resultado, eu já passei com o fulano, ele não deu resultado, já falei, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Então é só para fortalecer essa zona onde que ele está. Aí tem muitas pessoas que fazem isso, não é verdade? E agora nós vamos mais a fundo ainda. O que eu procuro inconscientemente? Né? Pô, Gerson, aí fudeu tudo, porque eu não sei o que está passando no meu inconsciente. Nossa, agora que eu falei, demorou hoje, né? Demorou hoje. Puta, Gerson, o que passa pro meu inconsciente? Aí, agora você tem que entender, para você começar a entender um pouquinho do seu inconsciente, a gente pode falar aqui do quê? Das sistêmicas familiares. Das sistêmicas familiares. A gente pode falar de várias coisas, né? Por que uma pessoa pode ir para as drogas, por exemplo, né? É um adicto. Envolve todo o contexto ela procura familiar. isso? Exatamente, por que ela procura ali as drogas? Então tem todo um contexto ali por trás. A gente pode falar aqui de alguns exemplos. Às vezes é uma codependência da mãe e a mãe não está dando atenção para ele. Então ele arrumou um jeito da mãe ou do pai olhar para ele, cuidar dele. Então tem várias dinâmicas. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem várias dinâmicas. Não é que a pessoa é drogada por causa disso. Eu citei um exemplo, porque são vários exemplos. Então o meu inconsciente procura alguma coisa para que alguém ali do sistema, exatamente, tá? Daquela família, às vezes, olhar para mim. Suprir aquela ausência que eu tive. E olha que interessante, eu mencionei isso na aula de constelação. Teve uma senhora que ficou doente. Ficou de cama, ficou hospitalizada. Uhum. Ficou hospitalizada. Aí os filhos iam lá, ficavam revisando, os filhos ficavam ali tratando da mãe. Aí uma pessoa foi fazer a constelação. Isso, uma pessoa foi fazer a constelação. O que saiu na dinâmica que ela estava procurando? Olha só o que é o inconsciente. E veio para o consciente, tá? A dinâmica dela era o seguinte: os filhos estavam brigados, não se falavam. A única maneira que ela conseguiu de juntar os seus filhos foi procurando uma doença, sendo hospitalizada. Porque ali os filhos se reuniam para cuidar dela. Então olha só o que o nosso inconsciente faz. Por isso que é importante o autoconhecimento. É muito importante o autoconhecimento para a gente entender o que se passa no nosso dia a dia. O que se passa no nosso dia a dia. Não é verdade? Mas, Gerson, usando ainda esse exemplo, né? Eu sou uma das filhas dessa senhora e eu trabalho meu autoconhecimento. Né? Eu costumo trabalhar, eu costumo fazer
né, cursos, eu costumo estudar, eu costumo cada vez ir mais para dentro dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu procuro pensar, né, e porque eu sei que o meu pensamento, ele gera uma emoção, né, que essa emoção vai me gerar um comportamento, mas eu ainda assim caí nisso. Eu ainda assim entrei nessa dinâmica da minha mãe. Por qual motivo? O que eu estava procurando que essa dinâmica da minha mãe fez com que eu me deixasse conduzir para isso? Muito importante isso daí, né? Porque nós, mesmo tendo conhecimento, a gente ainda acaba caindo nessas armadilhas, né? Sim. Porque olha só que interessante, é muito interessante isso você falar, por quê? Porque quando a gente está dentro do turbilhão, a gente não enxerga muitas coisas. Muitas coisas às vezes estão na nossa frente e a gente não enxerga. Aí, o que eu recomendo é realmente a pessoa ali procurar uma ajuda. Para quê? Para começar a enxergar. Porque realmente é verdade, muitas vezes as coisas estão passando aqui na frente e você não enxerga, né? É aquela história de você estar procurando o celular com a lanterna do seu próprio celular. Chave do carro na mão. A chave do carro na mão e você está procurando, né? Você está procurando seu chapéu já está na cabeça. É isso. Então tem que uma pessoa falar assim, o seu chapéu está na cabeça. Aí você, puta, é mesmo. Aí você desperta novamente para a consciência. Aí você sai daquele sistema. Gerson, mas e sair daquele sistema? Às vezes é meio doloroso. Como assim doloroso, Gerson? Por N fatores. Um dos fatores é o seguinte: você é a ovelha negra da família. Você não cuida de ninguém. Você vai falar um monte de coisa. Não é? É que você só pensa em você e tudo mais. Então, tudo isso eles falam, gente, e olha que interessante como que é a dinâmica, né? Porque as pessoas falam isso porque eles te amam. Por incrível que pareça. Porque eles querem você perto deles. É tudo inconsciente, é um jogo inconsciente. E quando você começa a perceber isso daí, que você tem essa consciência, você não vai ligar para muitas coisas que te falam. Isso te ajuda muito quando você percebe esse jogo, essa sistêmica, e você sai daquele meio, mesmo que as pessoas te criticam, você vai entender porque as pessoas te criticam, tá? Você vai entender esse contexto também, né? É tudo um jogo, é tudo uma dinâmica, é tudo um sistema. Você falou uma coisa bem legal, da ovelha negra, né? A música da Ovelha Negra, que a Cássia Eller canta, é bem legal, né? Porque ela tem uma parte que ela fala que ela... É da Rita Lee? Eu não sei, eu só lembro da Cássia cantando. Não me confunde em público, gente. Não me desdiz aqui no frente das pessoas. Bem-vindas, gente. Oi, Rodolfo, oi, Gil, bem-vindos. Mas quando ela fala, tem uma parte que ela fala bem assim, eu acho que eu ainda sou uma garotinha, né? Tem uma parte que ela menciona isso. Nessa hora, me remete àquela criança... É você, né, Nath? Remete à criança ferida, né, nesse contexto. E quando você se torna uma ovelha negra, que todo mundo pinta como se fosse ruim, e hoje eu entendo que é muito bom você ser uma ovelha negra, né, que você sai em busca de algo... em busca de algo que você precisa encontrar em você, e não o contrário. Oi, Ju, sua linda. E nessa busca você acaba encontrando de verdade outros fatores, né? Porque até então você está naquela mesmice, na zona de conforto, vivendo mais do mesmo, mas quando você se torna uma ovelha negra que começa a buscar um novo olhar, que você começa a procurar aquilo que realmente é um diferencial para a sua vida, você para de ser aquela criança ferida, ou não. Toda essa história foi para perguntar isso, tá, gente? Pessoal que tá chegando aí, boa noite! Boa noite, boa noite. Então, olha só,
Que é interessante, Lindo, você tocou algo muito importante, a criança. O nosso inconsciente é o quê? É a nossa criança, tá? Nossa consciência. E quando a gente não dá a devida atenção para nossa criança, ela vai arrumar um jeito de chamar a sua atenção. Vai arrumar um jeito. Ah, e qual jeito, Gerson? Muitas vezes é com doença. Então, sempre por trás de uma doença, tem uma criança. Sempre por trás de uma doença ali, vai ter uma criança. É alguma dinâmica que aquela criança está falando para você olhar para aquilo. Para você olhar para aquilo. Então, depressão é uma criança ferida. Muitas coisas aí, ó, hoje mesmo eu tava assistindo uma live sobre doenças psicossomáticas, né? E hoje tá falando do quê? De alergia. Alergia é o quê? É uma criança também ferida, tá? Que é uma alergia? Olha, e que é uma dinâmica de alergia, né? Geralmente pode estar ligado e principalmente com a mãe. Né? O que é alergia em si? Algo que entra em contato com você que o seu corpo não aceita. Né? Por isso que você fica alérgico. Não é verdade? Às vezes você tem contato com pó e te dá rinite. Às vezes você tem contato com alguma comida e te dá alguma alergia. Né? Tem muita gente que tem alergia à comida, tem muita gente que tem alergia a isso daí. Tá? O que você tem que fazer quando você... Olha que interessante. O que você tem que fazer quando você sabe que o ambiente ali pode te provocar uma alergia? O que você tem que fazer? Sai correndo, né, gente? Você sai correndo do ambiente. Você não fica lá. Você evitar, né, o contato com aquele ambiente. E olha que interessante, né? Alergias, né? É o quê? É muitas vezes a criança sendo sufocada pelas dinâmicas familiares. Sufocada. Então ela cria uma alergia para quê? Algo que está dentro dela está incomodando que ela precisa afastar. Tá? Por exemplo, olha só, por exemplo, né? Você pega aí pessoas que têm asma, né? Asma. Asma é um problema respiratório. Né? Asma, a pessoa se sente o quê? Tem ar sufocada. Então, se você for ver a dinâmica da família em cima daquela pessoa, ela está sendo sufocada. Sufocada. A gente pode pegar vários exemplos aí, por exemplo, assim, aquela mãe que não deixa a criança fazer nada, que fica ali em cima, espirrou, o que é isso? Falou A, o que está acontecendo? Falou B, o que está acontecendo que você falou B? Falou C, o que está acontecendo que você falou C? E fica ali em cima da criança. Muitas vezes essa criança tem asma, tá? Porque é alguma coisa alérgica que ela precisa o quê? Ela precisa respirar. Respirar. Então o corpo dela, a criança dela tá falando o quê? Dentro da dinâmica familiar dela, tem alguém que tá sufocando. Aí olha só que interessante, quando piora, o que precisa fazer? Precisa ir pro médico, para melhorar. Né? Quando não, pode ir até para o UTI. Qual é essa dinâmica de ir para o médico, de ir para a UTI? É eu estar me afastando do ambiente que me sufoca. Olha que interessante. Então, o que eu estou fazendo? O que a criança está procurando naquele momento? Está procurando respirar. Está procurando sair daquela dinâmica. Então, toda doença por trás tem ali uma dinâmica com a criança. Com a criança. Nós somos crianças sofridas, é isso, gente? Traumatizadas, enlouquecidas, é isso, né? Que dá para entender.
Não, é mais ou menos isso, mas é mais profundo. E quando então, não tem muito a ver, mas já que você, né, a gente entrou nesse assunto da criança ferida, quando a criança mesmo, eu criança, fico muito doente, muito doente, muito doente, o tempo todo tô doente, o tempo todo tô doente, é óbvio que eu vou ter que verificar primeiro a dinâmica familiar que eu tô vivendo. Mas assim, quando uma criança ela tem recorrência, né, ela fica doente de uma coisa, daqui a pouco fica doente de outra, o que ela está dizendo dentro desse contexto? Assim, abrangendo no todo, tá? Porque eu sei que a gente teria que olhar a dinâmica familiar para entender melhor. Mas quando essa criança começa a ficar muito doente, o que ela está falando? O que ela está expressando, já que ela não sabe dizer exatamente assim, né? Vocês estão acabando com a minha saúde. O que ela está dizendo? Escreveu, olha, às vezes a criança não tem nada, a mãe que procura. E é verdade, às vezes não tem nada, e a mãe está sufocando. E pode acabar acontecendo o quê? De a criança ter. Hoje ela não tem nada, mas amanhã, de tanta mãe procurar e sufocar essa criança, ela pode ter, não é verdade? Mas então, uma dinâmica familiar complicada acaba deteriorando essa saúde dessa criança, né? Sim, sim. Porque muitas vezes aquela criança, é lógico, como você falou, tem que entender o contexto da dinâmica familiar daquela criança, tá? Mas muitas vezes a criança, ela quer mostrar o quê? Se ela tá ficando muito doente, é que aquela família tá doente. Aquela família tá doente, tá? Então precisa entender. Se a gente for falar que a gente pode colocar 1001 dinâmicas, por isso que tem que entender qual é a dinâmica ali da família, né? Para onde o que aquela família está procurando, né? E muitas vezes isso daí é inconsciente. Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo, porque você vai identificando as coisas. Dói pra caralho, gente. Porra! Puta que pariu. Dói, meu. Mas ali você... mas ali, aí você começa a enxergar muitas coisas. E você começa ali o quê? Aí com o seu conhecimento você começa a evitar esse tipo de coisa e até a sua saúde melhora. Até a sua saúde melhora. Mas Gerson do céu, você fala umas coisas que assim, como se fosse muito fácil, né? Acordei, baixou o puro autoconhecimento, guru do autoconhecimento sou eu, e tudo muito tranquilo. É assim. Ó, é assim. As coisas fácil, gente. Fácil. Fácil, né? Pegadinha do malandro, não é não. Tá? Então vamos lá. É desafiador, gente. É desafiador. Mas eu posso afirmar para vocês uma coisa. Eu posso afirmar. No começo o desafio é grande. Mas com o tempo que você vai entendendo, esses desafios vão ficando menores. Por exemplo, você pega uma pessoa que levanta 100 quilos. Tá? Aí a pessoa vai treinar hoje. Pô, pra levantar 100 quilos hoje? Pô, é foda. Ai, gente, adoro corações. Pode mandar mais, tá bom? Pra pessoa levantar 100 quilos hoje, se ela nunca treinou, pô, é foda. Não é? Então o desafio para ele levantar 100 quilos é maior. Agora, conforme o tempo que ele vai treinando, daqui a pouco levantar 100 quilos vai ser moleza. Tá? Então, conforme o tempo vai passando, conforme que você vai ali enfrentando obstáculos, vai se tornando, vamos dizer, um desafio menor. Porque você já consegue identificar algumas coisas, os piores você já olhou lá atrás, doeu pra caramba, foi foda. Aí, com aquilo, com esse seu aprendizado, as próximas coisas que você tem que enfrentar, fica mais tranquilo. Não vou dizer que vai ficar... vai fazer assim, vai... já era. Não. Mas assim, você enxerga de uma maneira e você entende aquela maneira e você esses desafios começam a ser mais sutis, mais tranquilos,
tá? Isso eu posso te garantir. Mais pra frente, o desafio você começa a entender melhor, aí sim, o desafio ali passa a ser menor. Isso, Né? casinha. Aí vai tirando uma camada e tem outra, e vai tirando. E vai tirando, gente. Enquanto a gente estiver aqui, neste planeta Terra, estivermos vivos em busca de sermos melhores, de termos uma melhor versão de nós mesmos, para nós, temos que ir tirando uma camada de cada vez. Mas eu já ouvi também que assim, nossa, depois que você começou a buscar o autoconhecimento, você ficou distante, ficou egoísta, só pensa em você, né? O que você tem a dizer sobre isso? A busca do autoconhecimento te torna um ser egoísta ou te torna um ser que respeita o outro ser, que sabe que aquela pessoa também está passando por um processo? Hoje eu tô só nas perguntas, gente. Hoje eu tô só... Ai, tô assim hoje. Quando vem o autoconhecimento para você, aí você começa a perceber o quê? Por que as pessoas falam que é egoísmo de início? Porque de antemão você vai ter que se tratar. Sim. E naquele momento você começa a olhar para você. Aí entra outra dinâmica. Olha que interessante. Olha que interessante. São aquelas pessoas que, se a outra pessoa nem pediu ajuda dela, ela vai lá e quer ajudar. Ela vai lá e quer fazer. Aí ela não pediu nada, eu vou lá na casa dela e faço isso e faço aquilo e faço. Qual é a dinâmica dessa pessoa que ajuda outras pessoas, sendo que as pessoas nem pediram? A dinâmica dela é o seguinte, gente, é que ela não quer olhar para o problema dela. Eu achei que era introvertida. Mentira, tô brincando. Ela acha o problema dos outros, que na verdade é dela, tá? Porque o que eu enxergo no outro é o que eu tenho por dentro. Então ela olha para a pessoa e vai ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, sendo que a pessoa nem pediu. Por que ela faz isso? Na pele. Tá? Por que ela faz isso? Justamente para não olhar para o seu problema. Ela pensa que ajudando aquela pessoa, aquele problema dela vai ser resolvido. E não vai. Tá? Então tem pessoas que ficam muito nessa dinâmica. Eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. E ainda se cai no papel de vítima, né? Eu ajudei aquele fulano e ele nem me agradeceu. Ele pediu para você ajudar? Ingrato, né? Ele nem agradeceu. Eu ajudei fulano, ajudei ciclano, ajudei aquele, ajudei aquilo. E nem me agradeceu. Mas por que você faz isso? Por que não perguntar? Você quer ajuda? O que você quer, né? Primeiro, né? As ordens de ajuda é assim, eu só posso ajudar uma pessoa se ela quiser ser ajudada, né? Então, mas em quê, né? Mas a dinâmica dessa pessoa é o quê? Eu ajudo outra pessoa para não me ajudar. Para esconder, para não olhar para mim. Então ela procura, olha só, o que você procura? Ela procura nos outros o que ela deveria ajustar nela mesma, né? Eu olho para o outro e vejo uma transferência de mim mesma, e aí eu procuro no outro algo que eu deveria estar tratando na Elane. Em mim. Exatamente. E aí eu passo a fazer uma procura insana, enlouquecida pelo outro, né? Sim. Porque é muito mais fácil transferir tudo para o outro, porque assim eu continuo procurando no outro aquilo. E um exemplo disso é: você já encontrou a metade da sua laranja? Que porra de metade de laranja, gente! Que merda é essa de metade de laranja? Só uma laranja inteira, gente. Eu não preciso de metade nenhuma, não. Porque se eu estou procurando uma metade de uma laranja, pensa, eu sou incompleta. Se eu sou incompleta e vou encontrar uma outra metade de laranja, que também será incompleta, o que vai dar isso? E é engraçado porque é um jogo de simbiose. Sim. Se eu sou uma metade da laranja, eu vou achar outra metade da laranja. Volta lá pro Batman que eu falei de início, tá? Volta lá pro Batman. Isso, volta para ele, volta lá. Pro Coringa. Olha que interessante. Se eu sou uma vítima, inconscientemente eu sempre vou procurar o quê?
Quem que posso? Uma pessoa que vai me fazer de vítima, o algoz. Para quê? Para as metades das laranjas se encontrarem, tá? Então, toda vítima pode pegar aí, ó, pega aí, ó, relacionamento. Vamos falar agora. Pega aí, relacionamento, por exemplo, abusivo. Aí a pessoa fala assim, eu sempre tive relacionamento abusivo. Eu saio de um e entro. Então ela está em simbiose com uma pessoa abusiva. Mas ela É também muito quer a louco essa posição de dinâmica. É muito louco essa dinâmica. Por quê? Ela sempre quer ficar no papel de vítima. Gente, eu não estou defendendo ninguém. Pelo amor de Deus. Eu estou falando da dinâmica que a pessoa entra. A dinâmica que a pessoa entra. Até porque Então, é importante ela entender essa dinâmica. Ela está procurando alguém que trate ela daquele jeito, como foi o anterior, como foi o anterior. É uma dinâmica que precisa ser ali parada. Tá? Gente, eu não estou aqui defendendo abusador, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês entendam Não a é dinâmica. Está falando de A dinâmica. uma procura, né? É. Procura eterna pela outra metade. Observe aí, ó, por exemplo, então vamos falar de outra coisa. Aquela pessoa que fala assim, ó, o meu relacionamento, todos os homens me traíram. E foi todos. Todos os homens. Então o foco dela tá no quê? Em homens que traem. Então, qual é o próximo namorado? É incrível, porque assim, aquela pessoa, olha só, ela tá procurando ali um namorado, aí passa aquele gatinho, aquele gatão, só que é uma pessoa gentil, uma coisa, e ela não se interessa. Quem procura acha. E ela não se interessa pelaquela pessoa boa, ela vai se interessar por quê? Pela metade da laranja dela. Que é quem? Sim, porque é aquela pessoa ela que na trai. posição de vítima, porque ela vai ser sempre E, gente, legal. pelo amor de Deus, novamente eu vou falar aqui, não estou defendendo nada para quem trai. Eu tô Não, ele só está eu explicando o que eu falei da metade da laranja. A dinâmica, eu estou explicando a dinâmica. Então, todas essas pessoas que são vítimas, elas procuram um algoz. Quando elas entendem isso, que elas param de ser vítima, aí sim a dinâmica dela vai ser diferente. Aí sim a dinâmica dela vai ser diferente. Você tem que saber o que você está procurando. O que você está procurando? Exatamente. Você se conhece? Exatamente. Você quer quebrar essa dinâmica? Você quer mudar realmente quem você é hoje? Você quer quebrar, né? Quebrar mesmo, assim, essa corrente que te aprende nessa dinâmica doentia? Você tem que mudar. Né? Você tem que saber o que você está procurando, o que você quer de verdade. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu quero tanto um carro importado, eu quero tanto um emprego melhor, eu quero tanto ser promovido. O que você está fazendo? O que você tem procurado fazer para obter essas coisas? Né? Qual é a procura que você tem feito que realmente tem feito um resultado diferente do que você tem tido até hoje? Então, essa dinâmica que você explicou é justamente essa. Eu tenho só relacionamentos abusivos, mas o que eu tenho mudado dentro de mim que vai fazer com que eu tenha um relacionamento saudável? Né? Eu tenho saído da minha posição de vítima, e isso sem defender ninguém, tá, gente? Relacionamento abusivo é abusivo tanto quanto mulher e homem, homem e mulher. Mas assim, o que eu tenho feito de diferente? Né? Eu tenho me curado, eu tenho curado as minhas feridas, ou eu tenho procurado uma outra pessoa para curar aquelas feridas. Eu tenho procurado uma pessoa para me fazer feliz, eu tenho procurado uma pessoa para me dar estabilidade, eu tenho